aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre maturidade, mais especificamente sobre um livro que eu li, que é o livro Maturidade, o Acesso à Mensagem Plena, do Luciano Subirá. E aí vai ser um mini resumo do que está no livro. Tem muitas referências bíblicas no livro e eu acho que eu não vou chegar de todas, porque senão vai ficar um vídeo enorme. Mas para quem gostar e tiver interesse depois, fica aí a dica, o livro muito bom sobre um assunto que é super importante na nossa vida e nada, vou começar logo. O livro começa trazendo os porquês de por que saber sobre maturidade, por que ter maturidade, né? Primeiro, ele fala que a fé deve ser acrescentada da capacidade de não desistir. E a capacidade de não desistir forma parte de uma pessoa madura, né? A constância. E isso aí lá em 2 Pedro está escrito também. Segundo, a plenitude aguarda os maduros. E terceiro, a herança é desfrutada por filhos maduros. E a gente sabe que, como filhos de Deus, temos a herança também por parte de Deus. E para desfrutar dessa herança, a gente precisa ser maduro. No mundo natural, sobre uma herança que é deixada por uma criança, a criança não tem capacidade de administrar aquilo. Então, fica nas mãos de uma outra pessoa para cuidar dos bens dela até que ela chegue a uma certa idade, até que ela chegue a uma certa maturidade, onde ela vai conseguir administrar os bens que ela tem. A outra coisa que ele traz logo depois é o que a maturidade pode trazer, ou o que a falta dela, né, pode trazer. Primeiro, que seria a soberba e a condenação do diabo. E segundo, que ter a maturidade evita danos e perdas, ou seja, não ter maturidades, a gente pode ter danos e pode ter perdas. Em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo está falando sobre alguns cargos na igreja e algumas características que as pessoas deveriam ter para assumir esses cargos, e ele vai falar no versículo 6. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso ou soberbo, em outra versão, e o diabo o faria cair. Depois eu queria falar um pouco sobre as fases da maturidade que ele coloca no livro, e ele traz todo um embasamento bíblico para isso, que eu realmente não tenho como ler tudo que ele escreveu lá, mas é basicamente, vai ter os recém-nascidos, as crianças, os jovens e os adultos. E cada uma dessas etapas tem características. E ele nos convida a fazer um autoexame para saber em que fase dessa maturidade a gente se encontra. Então, se a gente vê que a gente está no recém-nascido, a gente não quer ser recém-nascido para sempre. E nem é natural a gente ser recém-nascido para sempre. A gente precisa avançar e chegar à adultez. Adultez está certo? Ou isso é em espanhol? Então, eu vou falar um pouco das características de cada um. Os recém-nascidos são os novos convertidos. Eles precisam de acompanhamento, precisam de paciência, eles são dependentes, inocentes, ignorantes e irritáveis, mas isso é uma característica porque acabou de chegar, acabou de nascer como um homem espiritual, vai ser uma pessoa que precisa aprender tudo sobre o reino de Deus ainda, a gente precisa ter paciência para ensinar. Segundo, as características do menino. O menino é inconstante, curioso, tagarela, tem ciúmes e cria contendas, é egoísta. Se a gente vê as características de uma criança normal, é isso. Tagarela. A gente vê que a gente tem que controlar a nossa língua, inclusive no mundo natural também a gente precisa muito controlar a nossa língua. Já o jovem. O jovem e o adulto, a gente vê, segundo as características que traz, que são bem parecidos, na verdade. Já são pessoas mais desenvolvidas, são pessoas que conhecem a palavra, estão mais firmes. Eu vou ler então as características primeiro do adulto. O adulto, ele é paciente, ele é constante, ele cuida do que ele está falando, ele é altruísta. Aí aqui vem o pulo do gato, ó. Ele continua inocente, porque a inocência é uma característica que, imaturo ou maduro, a gente precisa conservar. E aí a diferença do jovem para o adulto seria justamente essa, que o adulto é responsável, tem a responsabilidade de gerar e cuidar. E o jovem ainda não teria essa capacidade, segundo a divisão que ele coloca. E o que seria isso de gerar e cuidar? Lembra dos recém-nascidos? Os recém-nascidos que acabaram de se converter, que precisam de cuidados,
que precisam crescer, que precisa de alguém acompanhando eles, que precisa de um discipulado, que precisa de alguma coisa, alguém ali do lado, esses adultos são capazes de estar ali do lado, de ser responsáveis por ajudar essa pessoa nessa caminhada. Aí você pode se perguntar, ok, ótimo, legal. E como cresce então? E aí ele traz alguns pontos muito práticos e a gente vai ver que é super simples. É super simples. Quer dizer, é trabalhoso, leva um tempo, mas não tem segredo. A Bíblia fala disso o tempo todo, ó. Que é crescer em amor, que é crescer em conhecimento e em fé. Como é que a gente cresce nisso? Lendo a Bíblia, orando, semeando, né? No caso da fé, quanto mais a gente exercita a nossa fé, quanto mais a gente confia em Deus, em coisas que a gente não tem controle simplesmente, mais a nossa fé cresce. E também em gratidão, essa é uma chave super, super, super importante. E para fechar, eu queria deixar os versículos aqui que estão em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 15, que diz: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Então, ó, prosseguir, buscar ser parecido com Cristo é avançar. E ele diz que as pessoas maduras já entenderam isso. Então vamos entender isso, vamos aprender com Jesus, vamos orar, vamos exercitar nossa fé, vamos crescer em amor, vamos crescer em gratidão e vamos avançar para sermos adultos e não sermos bebês para sempre. Eu vou fechar com isso. Um beijo para todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem o que fazer, né? Que todo mundo fica falando para fazer. Curte, compartilha, comenta. E é isso. Uma semana abençoada para todos vocês.